Um bom dia e um ótimo sábado para todos vocês. É um privilégio muito grande estar com vocês nesses próximos dias que estaremos juntos. Essa é a terceira vez que venho a essa cidade com a finalidade de realizar uma semana especial. A segunda nessa igreja. Eu me lembro que a igreja era diferente, não me lembro mais como que era direito não, viu? Porque esse negócio aí de uma porção de anos lá para trás, a gente não lembra de muita coisa, mas muitas coisas boas e extraordinárias aconteceram lá, naquela semana lá atrás, e foi uma semana bem marcante para a minha vida. Eu estava no início do meu ministério, era pastor lá do Eduardo, dos pais, o irmão Antero. O irmão Antero foi um tremendo de um auxiliador para um pastor que estava iniciando o ministério. Então foi uma bênção imensa, irmãos, ter começado onde comecei. E São Vicente tinha uma fama naquela época de um distrito que não cresce, um distrito que não vai para frente, é um distrito que não... E eu vou dizer uma coisa para vocês, Deus estava à frente do seu povo, de sua igreja. Eu lembro que esses homens, o irmão Antero e mais alguns outros ali da Praia Grande, eles deram um jeito, eles arrumaram um terreno, eles começaram a me ajudar a fazer evangelismo. Eu sei que quando nós tivemos que sair de lá, depois de 3 anos, o distrito de São Vicente passou a ser o primeiro em percentual, longe do segundo, e o segundo em números absolutos de batismo da Associação Paulistana. Então Deus conduziu, irmãos, e não foi o pastor, realmente não foi o pastor, mas foram os irmãos. Eu lembro que num dos anos, até a diretora dos jovens, a diretora jovem, ela disse: pastor, o que eu posso fazer para ajudar a igreja a evangelizar? Eu falei: já sei, você vai dirigir uma classe bíblica para os juvenis. Ela disse assim: chá comigo, pastor, chá comigo. E no batismo da primavera, só de crianças da igreja sede naquele ano, foram batizadas 11 crianças da igreja central. Imagine vocês, e naquele ano, no batismo da primavera, o pastor Giovanni Queiroz estava lá com a gente na Associação Paulistana naquele ano, e ele foi convidado para realizar o batismo, ainda não podia batizar, e ele foi lá para fazer o batismo, e naquele sábado foram batizadas 44 pessoas, num único sábado, num dia frio que chegava a doer, lá na Baixada Santista, mas foi um sábado muito abençoado. E naquele ano o distrito de São Vicente batizou 94 pessoas. Amém. Isso, irmãos, só pela graça e a misericórdia de Deus e a união da igreja. A igreja se uniu, a igreja tinha um propósito, e a igreja no começo do ano fez uma escolha: nós não queremos mais ser a mesma igreja que temos sido até hoje, gostaríamos de ser diferentes. E eu me lembro que justo naquele ano, irmãos, foi o ano em que eu escolhi um bairro para fazer um evangelismo, na Semana Santa, começando com a Semana Santa. E 5 meses depois daquele evangelismo, chegou o final do evangelismo, e era a última noite. Naquela época a gente tinha aquela fitinha do pastor Rabelo, e quando terminou ali, terminou toda a fala do pastor Rabelo e tudo, eu disse assim: agora é a vez do pastor local falar, e eu vou fazer um apelo, e com certeza muitas pessoas vão atender o apelo. E tinha mais ou menos umas 15 a 20 pessoas assistindo, entre os irmãos da igreja, e quando eu comecei a fazer o apelo, eu vi que vários estavam até meio emocionados com a mensagem do pastor Rabelo. E quando eu disse as últimas palavras, e disse assim: quantos de vocês hoje à noite gostariam de tomar a decisão de seguir a Jesus enquanto vocês viverem aqui nessa terra?
nem uma viva alma se levantou. Aí eu insisti, recomecei o apelo outra vez, falei de novo, e nada, e ninguém. Eu disse assim: ninguém vai aceitar. Isso é tão assim impressionante, que eu lembro que naquela noite, se dependesse apenas dela, eu teria ido embora e nunca mais teria sido pastor. Porque eu lembro que assim que terminei a oração, entrei no carro, eu falei para minha esposa assim: você está vendo? Esse negócio de ser pastor, eu não sei por que Deus foi me chamar para ser pastor 2 anos e pouco já nessa igreja, e sendo que Ele sabe que eu não sirvo para isso. Aí ela disse assim: mas por que você está falando isso? Eu falei assim: e você não sabe então por quê? Ela disse: não sei não. Aí eu falei assim: você viu quantas pessoas se levantaram para aceitar o batismo? Ela falou: não vi ninguém não. Dando aquela força, né, para o marido. Vocês imaginam que isso é uma força, né? Aí eu falei assim: mas eu não acredito que ela não está entendendo. Falei: meu bem, mas ninguém aceitou. Ela disse assim: eu vi que ninguém aceitou. Falei assim: mas e para você está tudo bem? Ela disse assim: tá. Falei: nossa, que legal que você é. Você é uma esposa que dá um apoio danado para o marido, né? Ela falou assim: meu bem, eu aprendi uma coisa com você. Eu não aprendi muita coisa, mas algumas eu aprendi. E eu me lembro que você sempre, todas as vezes que você falou sobre esse assunto de evangelismo e de entrega e de aceitar o evangelho, você sempre disse: a minha parte eu preciso fazer, o restante não é comigo. A sua parte, junto comigo, nós fizemos. Nós andamos cerca de 20 quilômetros todo sábado à noite, durante 5 meses. Você veio aqui, e você fez aqui, deu o estudo bíblico, e a pregação e tal, e você fez, nós fizemos a nossa parte. Agora, meu bem, não é com você mais, entenda isso, não é com você. Falei: nossa, você está sendo muito legal comigo. Ela falou: meu bem, que eu entendo sobre isso é o Espírito Santo daqui para frente. Irmãos, encurtando a história, 3 ou 4 meses depois, 10 daquelas pessoas adultas que estavam lá assistindo aquele evangelismo, 10 delas se batizaram na igreja. Que coisa, irmãos, que coisa. E aí eu hoje fico imaginando, né, o que Deus foi capaz de fazer com meninos. O pastor João está ali, e pastor João, eu tenho conversado com alguns colegas nossos, né, lá da terra, que é quem a gente conhece mais, né, e eu tenho dito assim: amigo, você já parou para pensar quem você e eu éramos quando nós chegamos no colégio? Lá na década de 70, quando entramos pelos portões do IACS, lá no Rio Grande do Sul. Você lembra quem você era? Você lembra quem nós éramos? Éramos alunos bolsistas no colégio. Fomos lá para trabalhar e pagar os nossos estudos com o nosso trabalho. Trabalhávamos na agricultura, depois passamos a trabalhar com construção, e assim a nossa vida foi sendo moldada e trabalhada pelo Senhor de maneira extraordinária. Hoje se nós devemos, o mínimo que nós deveríamos hoje, ao olhar para trás, era dizer assim: obrigado, Senhor, obrigado. E hoje, irmãos, quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que ficou para trás, e como nós vimos aqui, né, na lição do irmão Jama, aquilo que ficou para trás, acabou, não importa, os erros que você cometeu, acabou, não tem como você consertar o erro que ficou lá para trás, porque ficou para trás. O que importa é o que você almeja, o que você pretende ser daqui para frente. E eu digo para você, isso tudo daqui para frente dependerá das escolhas que você e eu fazemos. Tudo dependerá das escolhas.
Você poderá não ser um expoente, poderá não ser o melhor em nada ou em quase nada. Você poderá fazer uma introspecção com você mesmo e você dizer assim: mas quem sou eu, Deus? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não tenho nada. E tudo isso pode ser verdade. Mas aí Deus diz assim: mas eu, referindo-se a Ele diz assim: eu sou tudo, eu tenho tudo, eu posso tudo, e eu vejo tudo, e eu vejo em você um potencial. Você lembra de alguns personagens bíblicos que Ele chamou? Alguns deles disseram assim: não, eu não quero saber desse negócio não. Um deles já estava tão longe dessa realidade, né, de trabalhar para Deus, com Deus e por Deus, que 40 anos ele estava lá cuidando de ovelha no meio do deserto. De repente aparece lá uma sarça queimando que não queimava, trem doido, né não? Aí a sarça queimava, ele disse assim: vou chegar mais perto só para ver que negócio maravilhoso é esse. Aí quando ele chegou bem pertinho, o Senhor falou, disse assim: não chegue aqui, Moisés, porque o lugar onde você está pisando é terra santa. Mas da onde que o lugar era terra santa? Você estava acostumado a pisar por ali o tempo inteiro. Era isso que o Senhor estava querendo dizer para Moisés: Moisés, a terra é a mesma, tudo é igual, a sarça é a mesma, esteve sempre aqui. Mas Moisés, a diferença quem fez no dia de hoje fui eu. E eu preciso te dizer uma coisa, meu amado irmão e querida irmã, no início desta semana, a diferença quem faz na sua vida, e quem vai continuar a fazer a diferença, se você permitir, será o Senhor. Fora Ele, desista. Você e eu nunca seremos nada ou faremos nada aqui nessa terra de relevância, ou que tenha alguma relevância para o reino de Deus. Agora, quando nós nos entregamos a Ele e colocamos tudo aquilo que temos e somos, o Senhor realiza grandes e extraordinários projetos através de nós e também por nós. Eu quero falar um pouquinho sobre, eu cheguei aqui hoje, eu sou aquele tipo, aquele sujeito que ama quarteto, né? Eu vi um quarteto cantando 3 músicas aqui hoje de manhã, 3 ou 4, acho que foi 4. E amanhã à noite nós estaremos aqui com um quarteto. Esse quarteto ele já existe, é quase um alfa e ômega, começo e fim. Ele começou, mas não terminou não, viu, irmãos? Ele só começou faz pouquinho tempo. Nós começamos um quarteto com um sujeito que é parente meu, né? E cantou vários anos na Voz da Profecia, e estava ali por Campinas, ali no lado de Arthur Nogueira, ali naquelas bandas, sem fazer nada há um bom tempo. E aí esses dias eu o convidei para começar a cantar conosco, que ele aceitou. Então amanhã à noite estará aqui o Quarteto Mensagem, quer dizer, estaremos em 5, é o Quinteto Mensagem, ou Ministério Mensagem. Estaremos em 5 e estaremos fazendo uma das coisas que todo mundo ama fazer. 4 são velhinhos como eu, e um deles é jovem, é o filho do baixo do quarteto. E nós estaremos aqui apresentando um musical. Esse musical, ele não apenas existe assim, apenas para agradar os nossos ouvidos, não. Esse musical existe com uma finalidade: trazer pecadores aos pés de Cristo, chamar os filhos que um dia estiveram com a gente, se assentaram nos bancos com a gente, cantaram com a gente, oraram com a gente, fizeram muitas coisas com a gente, almoçaram com a gente, como hoje vamos almoçar aqui na igreja. Muitos desses filhos saíram daqui e nunca mais voltaram. Alguns deles vêm aqui de vez em quando, dão uma passadinha, né? Dão uma passadinha por aqui e depois desaparecem outra vez. É como se a igreja, o povo da igreja, as pessoas da igreja, o Deus da igreja, fossem um intruso na vida dessas pessoas. O Senhor não mudou, a igreja não mudou, aliás, o endereço da igreja continua a ser o mesmo. A única coisa, irmãos, é que isso pode acontecer, né? Poderá acontecer que
alguns de nós não sejamos mais os mesmos. O mundo, em alguns momentos da nossa trajetória, o mundo tem tido uma influência muito forte sobre o cristianismo. E aí não é sobre o adventismo, mas sobre o cristianismo. E em muitos lugares, há muitos cristãos que por causa, sabe, daquela aproximação com o mundo, ficam cortejando com o mundo. Aí quando chega algum irmão que está ferido, que está na sarjeta, que está na luta, e entra dentro da igreja, como lá na nossa terra, né, minha e do pastor João, alguém chegou e um desses jovens chegou na igreja, e a hora que ele entrou na igreja, alguém estava à entrada, lá na porta da frente, olhou para ele e disse assim: ah, pelo menos o filho pródigo veio hoje, né? Aí ele chegou lá fora depois e disse assim: é por isso que eu não venho mais nesse lugar, porque vocês estão piores do que quando eu saí daqui. Sabe de uma coisa? 99% das pessoas que saíram daqui de dentro não saíram por causa da doutrina que a igreja crê. Eu não estou dizendo que vive, mas que a igreja crê. Porque o diabo também crê, mas também não vive e está perdido. Agora você e eu cremos e podemos ainda, se ainda não estamos salvos, podemos conseguir chegar até o momento da salvação plena e completa em Cristo Jesus. E esse moço, ele disse: lá na minha terra, é por isso que eu não venho aqui. As pessoas estão cada dia piores do que quando eu estava aqui. Eles não conseguem demonstrar amor mais por mim, como um pecador. Eles só querem que eu volte para a igreja, mas eu não consigo ver amor nesse ambiente. Então amanhã à noite, você conhece alguém que já foi membro aqui? A outra coisa que eu gostaria de pedir, eu havia combinado com o irmão Jama e o Eduardo, irmãos, se a gente perceber que terá um grupo um pouco grande de ex-membros da igreja ou de visitas, que a gente vá para o salão anexo, que eu acho que eles vão colocar uma tela ali para vocês assistirem, para aqueles que não tiverem o privilégio de poder ficar aqui dentro, possam ir para lá para assistir, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, isso vai valer a pena, vai valer a pena, porque você nunca sabe o que o Espírito Santo pode fazer com alguém que está longe dos braços de Jesus, ok? Eu estou feliz porque eu vi um casal, não sei se estão aqui pela frente, lá da Praia Grande, que está aqui hoje. Quem são eles? Ah, são vocês aí? Vocês já eram nascidos quando eu estava lá? Já? A gente tem que perguntar isso, né? Porque você vê um casal jovem, você fica pensando assim, eu acho que eles nem eram nascidos. O Eduardo era desse tamaninho assim quando eu estava lá, né? Então, hoje está aqui, né? Pai de família, essas coisas todas, né? Mas naquela época eu era recém-casado, não tinha filhos ainda, e hoje já tenho uma filha casada e um garoto que já está formado também. Os dois já são formados e cada um no seu ramo de trabalho. Então, prazer revê-los aí, viu? Que Deus abençoe vocês, tá bom? Irmãos, não foi coincidência, o irmão Jama já falou no começo aqui, mas esta semana, quando eu abri a lição da escola sabatina, eu vi que a lição durante a semana toda tinha um tema central, que eram as nossas escolhas. Eu comecei a pensar, porque eu levanto toda noite, eu me levanto ali entre 2, 3, às vezes 4, mas às vezes 1. Essa semana 2 vezes eu fui dormir bem cedo, aí acordei, era 11h30 da noite para fazer a leitura, né? Aí eu vou para lá, para a sala, vou ler, e de repente eu pego a lição, fui estudar a lição. Eu disse assim, isso aqui não é coincidência. Escolhas. Uma coisa, Deus, Ele disse que nós teríamos 2 possibilidades, só 2 escolhas.
ou um caminho ou outro, em termos de escolha. Ou eu sigo um caminho, ou eu sigo outro caminho. Mas só que o Senhor não deixou você e a mim sem dar uma dica. Eu ponho diante de você, aqui está, algumas coisas que você poderá escolher, mas eu te proponho que escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e os teus descendentes. Então o Senhor não deixou você e eu às escuras. Quando eu era garotão, eu lembro que quando a gente é jovem, a gente sempre pensa que o mundo está aos nossos pés, né? Sempre assim. Quando eu era garoto, eu pensava assim. Teve uma época que eu assisti lá a Copa de 70, foi na época que eu assisti a Copa de 70, né? Assisti a Copa de 70 e eu dizia assim: eu quero jogar futebol igual o Pelé. Não, se não for bem igual o Pelé, mas pelo menos igual o Rivelino eu quero ser, né? E aí eu comecei a jogar futebol, mas eu nunca cheguei mas nada, não, só sabia correr atrás da bola, corria até bem, eu acho que até corria mais que o Pelé, mas a hora que pegava a bola para dominar e correr, naquilo não era nada, era a maior vergonha que existia com a bola nos pés. Mas eu pensava que o mundo estava aos meus pés, né? Aí eu comecei, todo sábado meu pai e a minha mãe diziam assim: filho, vamos para a igreja. E eu lá ia para a igreja, mas eu ficava assim: meus amigos agora estão indo jogar futebol, estão indo para a igreja. Sábado à tarde, os meus amigos passavam lá em casa, na frente de casa, e diziam assim: Paulo, estamos indo jogar futebol lá no campo ali, tá? Aí, pai, ô mãe, dá para eu jogar uma bolinha hoje à tarde? Aí os pais já percebem que o garoto já não é mais tão garoto. Ele diz assim: filho, você que sabe. Aí eu fui uns 3 ou 4 sábados jogar futebol, sábado à tarde. Uma sexta-feira à noite eu estava jogando sinuca. Vocês viram aquele rapaz ali do Provai Verde, né? Jogando sinuca. Eu estava jogando num bar lá onde eu morava. Não era um bar, era uma sede do time de futebol ali do nosso bairro. E eu estava jogando sinuca lá, eram umas 9h30 da noite mais ou menos. Daqui a pouco eu estou jogando assim, a hora que eu vou dar minha tacada, eu vejo um bando de meninos da igreja entrando dentro ali do centro esportivo. Aí eu fiquei sem graça assim, aí eles: ô Paulo, e aí, beleza aí, ó, viemos aqui buscar você. Para quê? É para você ir cantar com a gente lá na igreja. Eu estou jogando sinuca. Não, mas nós estamos vendo que você está jogando sinuca, mas é para você parar de jogar, é para você ir para lá com a gente. Eu sei que dentro da igreja existem pessoas e pessoas. Quando eu cheguei lá na porta de entrada, o irmão Demar, era esse mesmo o nome dele, não era Delmar, era Demar. O irmão Demar era o líder da igreja e estava dirigindo uma vigília. Ele era quem havia pedido para os meninos irem atrás de mim. E eu não sei, não me perguntem mais como que eles descobriram que eu estava jogando sinuca. Eu acho que é porque era uma coisa já assim meio, né, acostumado. Então eles já: vão lá que o Paulo vai estar lá. Aí quando eles chegaram e disseram assim: o irmão Demar está pedindo para você ir com a gente para cantar. Então eu vou. Quando eu cheguei lá na porta, o irmão Demar estava aqui com o microfone. E a hora que eu cheguei, ele, assim que me viu, ele chegou e disse assim: Paulinho, que bênção que você veio. Aí eu disse assim: nossa, ele gosta de mim mesmo. Eu acho que ele me tem como se eu fosse uma extensão de filho dele. E aí eu lembro que eu cheguei lá, nós cantamos ali, não lembro se, eu acho que foi uma música com o quarteto, e depois, e aí eu fico pensando, irmãos, Deus foi capaz de pegar meninos como esses,
que achavam que o mundo estava a seus pés e que não tinha nada de nada a seus pés, nada, nem a vida dele estava a seus pés, não conseguia dominar a sua própria vida, não conseguia ser a proposta de conversão de Deus para si, não conseguia, tinha muitas dificuldades de viver o cristianismo, conhecia o cristianismo, mas não conseguia vivê-lo. E eu tenho certeza e convicção de que hoje de manhã existem jovens, talvez existam até alguns adultos assim aqui, que conhecem o cristianismo, conhecem a palavra de Deus, e alguns de vocês poderão conhecê-la mais do que eu talvez, mas não conseguem vivê-la, não conseguem vivê-la. E aí? Quando eu penso nessas coisas, eu fico pensando assim, Satanás, ele conhece muito melhor a Bíblia do que eu. Aliás, na verdade, ele conhece muito mais as minhas ações do que eu mesmo. E é por isso que daí ele coloca diante de mim a tentação, que vai ser uma tentação, não uma tentação que não vai chegar em lugar nenhum, né? Ele já sabe o que poderia levar a mim ou a você a um lugar de fazer uma escolha equivocada. Ele já sabe. E aí ele põe exatamente, né, para ver se você ou eu caímos. Por isso, esta semana, eu gostaria, meu amado irmão, prezada irmã, que você e eu pudéssemos compreender as situações de vida que Deus tem dado para cada um e para todos nós. Hoje de manhã, o tema que eu escolhi hoje também tem a ver com escolhas. E eu vou pedir a você que pegue a sua Bíblia aí e você possa abri-la. Aliás, obrigado pela água. Eu gosto quando eu vou pregar e cantar. Portanto, amanhã à noite mais ainda, né? Porque amanhã a gente vai cantar. São 30 minutos de música ininterrupta. São 29 minutos praticamente. Então eu vou, cada intervalinho que dá, eu vou lá e pego, tomo um golinho de água, né? Obrigado pela água, irmão Jama. Irmãos, abram a Bíblia em Josué, o capítulo 24. Esse capítulo da Bíblia, ele é bem conhecido. Foi mencionado na escola sabatina também, que Josué, ele fez parte de uma elite. Josué fez parte de uma elite, a elite que acima dos 20 anos havia saído do Egito, e que entrou em Canaã com vida acima dos 20 anos dos homens. Josué foi um dos pouquíssimos, eram 600 mil homens de guerra, portanto acima de 20 anos, que saíram do Egito. Nenhum deles sobreviveu, a não ser 2 elementos. Porque o danado do Moisés, que chegou até bem pertinho, ele até subiu o monte, ele viu Canaã, ele viu tudo, o Senhor mostrou tudo para Moisés, e disse para ele: tu verás a terra, mas tu não entrarás nela. E aí a serva do Senhor diz que Moisés, quando estava lá em cima do monte vendo, o Senhor descortinou diante de Moisés o que iria acontecer dali para frente. Aí ela diz que ele viu o povo de Israel entrando em Canaã, e viu quando Israel derrotou o povo de Jericó, e Deus mostrando tudo isso para Moisés, e Moisés diz assim: que coisa linda, então o teu povo será vencedor, Senhor. Sim, será, Moisés. Senhor, mas eu queria ir junto. Não, tu não irás, você só vai ver, eu vou te mostrar mais algumas coisas. E aí Moisés, o Senhor foi descortinando diante de Moisés, e aí ele começou a ver o povo no seu conforto, na sua abundância, a terra que manava leite e mel, a terra que dava tudo, e Moisés foi vendo tudo aquilo, e aí de repente ele viu que toda aquela mordomia que o povo começou a ter, isso trouxe uma letargia espiritual, e eles começaram a viver no automático a vida cristã. Vamos ao templo, vamos levar um bezerro, vamos levar um cordeiro,
Mas tudo isso era feito assim de maneira automática, sem pensar direito. Chegava lá, matava o cordeiro, matava o bezerro, mas tudo aquilo era no automático. Aí Moisés foi vendo um pouquinho mais. De repente ele viu quando Jesus veio na sua primeira vinda a essa terra, e Moisés ficou feliz: Jesus estará vindo. Mas de repente ele percebeu, pouquinho tempo depois, desde o nascimento dele até o dia em que ele viveu, ele foi perseguido. E aí ele sentiu mais desejo ainda de voltar ao povo para dizer para eles o que iria acontecer no futuro se eles não mudassem, se eles não fizessem as escolhas certas. E Deus disse: não, você não vai nem voltar. Você vai ver tudo isso, Moisés, mas você não vai entrar em Canaã e não vai poder dizer nada para eles. Só uma coisa, Moisés: veja até o fim. Olha aqui, meu irmão, a sua história não terminou. Ou ela pode estar no começo ou no meio, mas o fim você ainda não sabe, e vai depender das tuas escolhas. Quando Moisés talvez estivesse pensando que as coisas estavam arruinadas, ele viu Jesus voltando pela segunda vez. Ele viu Jesus ser crucificado. Ele viu quando os homens disseram: crucificam, crucificam. Ele viu tudo isso. E de repente ele viu Jesus ascender ao céu, e viu os dois anjos dizendo: esse Cristo que subiu voltará, e vocês irão vê-lo com os próprios olhos. Aí ele viu algo que é aquilo que você e eu gostaríamos de também ver. Sabe o que foi que ele viu? Ele viu os salvos sendo levados para Nova Jerusalém. Ele viu quando os anjos pegavam aqueles que estavam mortos e que agora ressuscitaram. Ele viu quando os mortos começaram a ascender as nuvens para subir para o céu. E pasmem o que a serva do Senhor diz. Ela disse que ele viu a si próprio no meio dos salvos. E Moisés, naquele dia, naquela hora, ele disse assim: obrigado, Senhor, não preciso mais da Canaã terrestre. Estou feliz, porque subirei para a celestial. E você e eu? E você e eu? Será que todos nós aqui hoje de manhã poderíamos dizer o que o apóstolo Paulo também disse antes de sua morte? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, porque eu fui fiel, combati o bom combate, completei a carreira. Será que alguns de nós poderíamos dizer isso? Josué ficou no lugar de Moisés, porque Moisés não desceu mais o monte. E aí Josué assumiu o controle da condução do povo. Era só atravessar o Jordão e Jericó estava ali pertinho. Então olhem só, eu gosto muito disso aqui. Vamos ler o contexto bíblico, o texto bíblico, e depois fazer alguns comentários. Aí diz assim, a partir do verso 2: Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Vejam que aqui Josué não está censurando aqueles que haviam servido a outros deuses. Ele está apenas mencionando que na ignorância deles, o pai de Abraão havia realmente servido a outros deuses. Mas agora olhem só, preste atenção. Eu porém tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã,
também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Isaque dei a Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Josué está contando toda a trajetória do povo de Israel, desde o chamamento de Abraão até aquele dia. Ele está colocando diante deles todo o trajeto, tudo aquilo que eles haviam enfrentado, todos os problemas lá do passado, como que o pai Abraão, por exemplo, havia saído do meio de sua família e havia mudado o mundo por onde ele havia passado. Ele não mudou o mundo habitado de então, irmãos, mas o mundo por onde Abraão passou, ele mudou, porque as pessoas viam em Abraão algo que eles não conseguiam ver praticamente em nenhum ser humano dos seus dias. Um homem temente a Deus, um homem que por onde passava deixava um rastro. Sabem qual era o rastro? Um altar. Ele deixava construído no lugar onde ele passava, e as pessoas diziam: por aqui passou Abraão, aquele que adora o Deus verdadeiro. E Josué está falando sobre isso, mas agora olhem só, e aí ele vai falando, depois você poderá ler em sua casa, o capítulo 24 todo você poderá ler, mas vamos ler a partir do verso 11 agora. Ele diz assim, ó: passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. O Senhor está dizendo através de Josué: não foram vocês que guerrearam, foi eu que guerrei por vocês. Nós não seremos vencedores para a glorificação, irmãos, porque fomos bons, mas seremos vencedores porque alguém lutará a luta por nós e conosco, e esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele não disse todos os meses ou todos os anos, todos os dias, até o fim. E aí diz assim, ó: enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Não foram vocês, fui eu quem os trouxe até aqui. Olha só esse verso, irmãos, que coisa linda, irmãos. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. Tudo eu fiz por vocês, diz o Senhor. Olha aqui, existe esperança para nós, Josué estava dizendo. Querem ver? Agora pois, verso 14: temei ao Senhor e servi-o. Significava que eles não estavam vivendo da maneira como o Senhor gostaria que eles vivessem. E aí ele diz assim: e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Será que não existem deuses que não são deuses em nossa casa, mas que nós os temos adorado em lugar do Senhor? Temos colocado esses deuses em lugares específicos dentro de nossa casa, ou pior do que dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, e eles têm tomado conta do que nós temos de melhor para oferecer ao Senhor. Nós temos oferecido a eles. Esta semana, o verso 15 poderá se concretizar na sua, na minha e na nossa vida. Olhem só: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, o que diz essa palavra seguinte?
e o que diz? Escolhei. Daqui 1 ano, façam uma escolha. Daqui 3 meses, façam uma escolha. Daqui 2 semanas, façam uma escolha. Não, irmãos. Josué não deu um tempo específico lá para frente. Josué disse: hoje é o dia, agora, esse é o momento. Escolhei hoje a quem sirvais, se aqueles deuses que não eram deuses, ou ao Senhor. Que coisa! Em cuja terra vocês estão habitando. O povo dessa terra adora aqueles deuses do passado, mas vocês entraram aqui sendo conduzidos pelo Senhor. O Senhor nos escolheu. Eu preciso dizer isso hoje de manhã também. O Senhor já te escolheu, porque Ele escolheu a raça humana inteira para que ela se salvasse. A questão de se perder não terá nada a ver com a vontade do Pai Celestial, terá a ver com as minhas escolhas. Se eu escolher aquilo que o mundo, os deuses do mundo, do momento, eles poderão ter uma influência muito forte sobre a minha mente e coração, e poderão me levar para ir aos poucos me distanciando da graça do Senhor. Você tem notado, como eu também, lógico, que nos últimos tempos, com a questão da pandemia, né? E mesmo que agora esteja liberado para as aglomerações, mas com a questão da pandemia, muitos saíram, foram para casa. Não, vou assistir de casa. E talvez você esteja assistindo de casa aí agora, e eu gostaria de colocar isso diante de você também, como uma proposta para você pelo menos pensar. Você já parou para pensar por que, na verdade, tudo isso está acontecendo? Você acha que isto é mero acaso? Ou você acha que por detrás de tudo isso, talvez seja o Senhor querendo mostrar para você e para mim a importância de nós sabermos fazer as escolhas corretas? Naquele dia, quando Josué disse: vocês precisam escolher hoje, é o que ele está falando para o seu povo no século 21. Vocês precisam escolher hoje. Qual é a verdadeira adoração que vocês gostariam de se dirigir, ou a ela pertencer aqui nessa terra? Para que lado vocês querem ir? Eu me lembro quando surgiu lá, há quase 2 anos, né, mais de um ano e meio atrás, o negócio da pandemia. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês, irmãos, mas não espalhem isso, porque isso é só uma coisa entre nós aqui, tá? Assim que surgiu o negócio da pandemia, e começaram a botar a máscara do Zorro no rosto, assim, né? Aí eu ficava injuriado, porque o meu nariz é maior que o de vocês, e aí eu sofria com esse negócio, porque quando eu coloco a máscara aqui, eu tenho que ficar o tempo inteiro assim, puxando ela para frente, que eu não consigo respirar direito, né? Eu fico puxando assim. Aí quando eu vou para a igreja, eu dou uma puxadinha nela, bem disfarçada assim, para ela vir para baixo. A minha filha, ela está do nosso lado, ela chega, vai chegando pertinho de mim, vai chegando, daqui a pouco ela chega, pim, pega aqui assim na pontinha, pim, põe para cima assim, tapa o meu nariz de novo. Eu digo assim: não é possível que esse negócio. E aí eu lembro que um dia nós fomos, era período de férias, o ano passado, no começo desse ano, né? Fomos para o Paraná, onde estão os familiares da minha esposa, e fomos lá, passamos uma semana por lá, e de repente todo mundo estava convidado na casa deles, todos. O mais certo seria que nós também
e fôssemos contrair o vírus, né? E aí, estamos por lá, eu cumprimentando todo mundo, abraçando todo mundo, aquela coisa, vai para lá, vai para cá, jogando basquete, aquela coisa toda, vamos jogar basquete com a rapaziada lá, e tudo com Covid, todo mundo convidado. Aí, voltando para São Paulo, a minha esposa disse assim: bem, eu não estou bem. Eu falei: o que você tem? Eu sei lá, eu não estou conseguindo respirar direito. Eu falei: está convidada, pode ter certeza. Aí meu filho daqui a pouco: pai, eu também não estou bem. Eu falei: o que você tem? Não estou sentindo cheiro, filho. Pai. Eu falei: rapaz do céu, você também? Aí a nossa filha lá no Paraná já tinha feito o teste, porque não havia se sentido muito bem, e também já estava convidada dentro do carro. Eu falei assim: bom, então estamos todo mundo predestinado aqui, não tem escapatória, todo mundo está, né? Aí chegamos em casa, ali em Campinas. Alguns dias depois eu estou em casa, era um sábado de manhã, estou em casa. Aí de repente eu levantei, disse assim: bem, engraçado, eu estou comendo esse negócio aqui que eu sempre gostei, né? Eu não estou sentindo muito gosto desse trem, não. Aí ela disse assim: meu bem, eu vou dizer uma coisa para você, vá agora já para o hospital, fazer o teste. Eu disse assim: eu vou, mas não tem nada disso não. Aí cheguei lá, 5 minutos depois fizeram o testezinho lá. Aí voltei para casa. No dia seguinte, cedinho, mandaram a resposta: queremos dizer para o senhor que o senhor está convidado, e foi convidado para fazer parte dos convidados agora. Falei: que bênção, olha, estou convidado. E eu, como alguns colegas meus já haviam partido, né, inclusive, eu fiquei assim: puxa vida, mas Senhor, esse negócio aí, o senhor está querendo fazer uma prova com a gente, ou esse negócio é sério mesmo e vai matar um monte de nós aqui? Senhor, mas eu não vou mudar a minha vida não, vou seguir do mesmo jeito, não vou mudar, só vou usar a máscara do Zorro e o resto. Peguei lá aqueles remédios que o médico nosso, né, receitou, e aí tomei os remédios lá e pronto, não senti mais nada. 3 dias depois já estava beleza, sem problema nenhum, voltei à vida normal, o médico me proibiu, 10 dias foram os piores dias desse ano para mim, 10 dias sem aparecer na quadra de basquete. Eu falei: doutor, mas o senhor está exigindo muito do velhinho, doutor, o senhor não pode fazer isso com um velhinho. Velho, o senhor não pode contrariar. Como é que o senhor vai contrariar um velhinho? Ele disse: não, o senhor não pode ir para jogar basquete lá. Eu falei: bom, 10 dias, 1, 2, 3, 4, contar 2 mãos, doutor, barbaridade. Aí 10 dias depois eu voltei, e aí alguém chegou a perguntar assim: Paulo, mas você ficou com medo? Eu disse assim: não. Medo do quê? Só existiria um medo que poderia me atingir, era se eu tivesse medo de morrer. Ele pergunta se eu tenho medo de morrer. Eu não tenho medo. Se tiver que morrer, está tudo certo, para mim está beleza. E aí um dia eu lembro que eu estava conversando com o Senhor, né, numa das madrugadas, falei assim: Senhor, só que para nós dois, a gente que é amigo, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu ainda tenho esperança, Senhor, de trabalhar para o Senhor, mesmo aposentado, fazer um monte de coisas, se o Senhor permitir. Olha, irmãos, parece que Deus ouviu e já começou a atender. Menos de um mês depois, já tinha 2 semanas de oração no Rio Grande do Sul para fazer. Eu dizia assim: Senhor, também não precisava ser tão exagerado, né? O Senhor está exigindo muito do velhinho. Aí pegamos o quarteto, fomos para o Rio Grande do Sul, ficamos 2 semanas fazendo evangelismo, semanas de oração evangelísticas, e foi uma bênção, mas uma bênção mesmo. E aí as pessoas dizem assim: mas eu estou com tanto medo dessa Covid. Medo de quê, rapaz? Você tem medo de morrer? Por que você vai ter medo de morrer?
A esperança não está em eu ser um religioso, ser um adventista do sétimo dia, ou ser um congregacionalista, ou ser testemunha de Jeová, ou ser um batista, não, isso é religião. Religião não me salva, o que me salva é Cristo Jesus. E aí entra um dos textos que Ellen White coloca, e que já me deixou impressionado muitas vezes. Ela diz assim: o maior grupo de salvos que estarão no céu não está entre os adventistas do sétimo dia. Uau! Quando eu li esse negócio aí, irmãos, fiquei assim, queixo caído, né? Dizem, nossa Senhor, eu pensei que era só nós que íamos lá para cima. Aí ele falou para mim: não, Paulo. Aí sabe o que a serva do Senhor diz assim? Incluindo alguns católicos. Aí eu falei: o senhor está de brincadeira comigo, né, Senhor? Católicos? Qual o problema, Paulo? E aí ele começou a me mostrar. Sabia, Paulo, que muitos deles são tão fiéis a mim quanto você, mesmo sendo um pastor? Porque eles não tiveram luz nenhuma, Paulo. Eles não têm a luz que você e tantos outros e muitos membros adventistas têm. Mas eles vivem a luz que eles têm, eles vivem com intensidade. Eu disse assim: obrigado, Senhor. Obrigado por ter me dado um pouco mais de esperança para poder viver para o Senhor, pelo Senhor e com o Senhor. Hoje de manhã, meu irmão, minha irmã, prezado jovem, você que está aqui dentro e você que está aí em casa, Deus está de alguma maneira nesse momento tentando falar ao seu coração. Eu tenho convicção disso, de que o Senhor está tentando dizer para você: filho, não vai terminar aqui ainda tem algumas coisas, e uma delas é que você volte para mim, não para a igreja, mas que você volte para mim. Talvez eu esteja falando a você que está aí na sua casa agora sentado, e talvez nem prestou muita atenção até aqui, mas uma coisa eu preciso que você ouça: o Senhor está falando a você, dizendo para você: eu preciso que você volte para mim. E estas são oportunidades que o Senhor vai colocando diante de você e de mim. Eu estarei aqui essa semana junto com você. Eu gostaria que você pensasse: ainda não é o fim, nem para você, nem para mim. Isso pode ser o começo daquilo que o Apocalipse chama de o começo das dores. Não gostaria você de, a partir de agora, ser um canal, um agente da esperança? Mas quando você olha para o mundo ao seu redor, você diz: pastor, mas esperança para quê? O que eu vou fazer, pastor? Você não precisa fazer nada, você precisa ser alguém. Ser alguém que pertença ao Senhor, ser alguém que por onde passar vai deixar um rastro, e aqueles que vierem depois de você, passando por aquele lugar, vão dizer: por aqui passou um adorador do verdadeiro Deus. Não gostaria você hoje de manhã de selar a sua vida com o Senhor uma vez mais, e dizer: Senhor, eu quero permanecer firme como uma rocha, que apesar de não ter vida, ela existe, e ela permanece lá, independente das tempestades que ela enfrenta. As piores tempestades que já se abateram sobre aquela rocha, ela permanece firme. Senhor, eu gostaria de ser uma rocha. Talvez não será fácil para você permanecer nesse propósito, mas Ele o ajudará a ser um vencedor. Ele, Jesus Cristo. O mundo não oferecerá nada para você, mas Ele, através de sua palavra, vai oferecer tudo aquilo que você precisa.
Poderá sim oferecer algumas coisas que você não goste muito, mas aquilo você precisa. Sabia disso? Tem coisas aqui que você vai ler e vai dizer assim: mas Senhor, eu não gosto disso aqui. Eu não gosto de ir à tua casa de oração todos os sábados. Mas você precisa, filho. Senhor, eu não gosto de ser um dizimista fiel. Mas você precisa, filho. Talvez ao jovem, né? Senhor, eu não gosto de ter uma única namorada. Mas você precisa ter uma única namorada e uma única esposa depois. Quer você hoje de manhã dizer: Senhor, estou pronto para começar a jornada. Você vai ouvir uma música, uma melodia. Essa música ela diz assim, ó: nesse mundo tão cruel, quando eu olho ao meu redor, não existe mais esperança, só dúvidas, muita dor, muita angústia, muita tristeza. Mas para onde que eu vou? Mas quando eu me encontro com Jesus, tudo muda. E ao você ouvir essa melodia aí onde você está mesmo, se você sentir que o Senhor está dando a você mais uma chance, uma oportunidade, eu vou te pedir uma coisa. Eu sou um pastor. Eu não estou um pastor, eu sou um pastor. Eu vou lhe pedir uma coisa. Aqui, assentado, aqui dentro da igreja, ou aí onde você está em casa, vou pedir a você: se coloque em pé. A hora que você começar a ouvir a música, você sentir que o Espírito Santo está dizendo para você mais uma vez: filho, hoje é o dia de você recomeçar, de as coisas serem diferentes, de você ser um filho genuíno, um filho real, alguém que faça sentido ao mundo, no mundo onde está vivendo. Recomece e lute para alcançar esse objetivo. Se esse for o seu desejo, enquanto estiver ouvindo essa melodia, fique em pé no seu lugar, aqui e aí em sua casa. Depois eu quero orar por você e com você. Vamos ouvir juntos esta melodia. Nesse mundo de tantas dúvidas, onde o mal está em todo lugar, é difícil termos coragem para continuar. Nesse mundo de promessas quebradas, onde quase não há homens de valor, precisamos estar sempre unidos ao nosso Senhor. Sim, há poder para o idoso e o cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crer em seu amor. As promessas de Deus são verdadeiras. Prometeu nunca nos desamparar. Nele está o poder e a esperança. É preciso acreditar. Há poder para o idoso e o cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crer em seu amor.
vencer. Ele vem nos buscar e não vai demorar. Vamos olhar para o alto, vamos olhar para o alto, vamos olhar para Cristo. Há poder para o idoso e o cansado, há poder para o novo irmão, há esperança e poder ao alcance de todo que crer. O que crer, sim, há poder para o idoso e o cansado, há poder para o novo irmão, a esperança e poder ao alcance de todo que crer. O que crer em seu amor. Pai querido, bendito e amado, obrigado, Senhor. Obrigado. Nesta manhã nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, porque um dia a Tua palavra não foi apenas escrita, mas ela foi editada e reeditada dezenas, centenas, milhares de vezes. Ela chegou a todos e a cada um de nós. Obrigado porque os recados que estão nesta palavra, que o Senhor permitiu que chegasse a nós, são todos os recados que nós precisamos para um dia, Senhor, deixarmos esse mundo e podermos ir viver contigo no reino celestial. Obrigado, Deus. Obrigado porque tua preocupação conosco foi tão grande que lá atrás o Senhor enviou o seu Filho, e Ele veio como um de nós. Ele não veio com a glória da eternidade junto com Ele, não. Ele veio e viveu como um de nós. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu frio, mas sabe o que, Pai? Nunca pecou. Ele foi nosso exemplo. E o que é mais extraordinário em tudo isso é que Ele não apenas não pecou, mas Ele deu a vida por pecadores, gente como eu, gente como nós que estamos aqui hoje, e gente como aqueles que virão para estar também conosco amanhã, e depois, pessoas, Senhor, frágeis, débeis, mas essa palavra, quando veio a nós, e nós podemos ter um encontro com ela, buscando as palavras dela não apenas para o nosso conforto, mas para o nosso aprendizado. Ela diz para nós que nós devemos viver a tua semelhança aqui nesse mundo, para em breve podermos viver contigo nas mansões eternas. Por favor, Deus, esta igreja aqui hoje de manhã, ela não é minha, ela é tua, pertence a ti. Esses filhos não são meus, são teus. Foi o Senhor quem os chamou das trevas para a tua luz maravilhosa. E agora, Senhor, eles estão aqui porque querem também, Senhor, um dia herdarem o reino que durará para todo sempre, o reino da eternidade. Por isso, nesse momento, eu os entrego e coloco diante do Senhor cada um deles, desde o mais idoso até o mais jovenzinho que está entre nós, a criança menor. Que todos eles possam continuar crescendo no conhecimento e na graça de Cristo até o dia do reencontro com o Senhor. Fica conosco, leva-nos para o nosso lar, e que à tarde tenhamos aqui mais uma bela programação de louvor e honra e engrandecimento ao teu nome,
É o que nós pedimos e agradecemos por Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e até às 17 horas, se o Senhor assim nos permitir.